Fala pessoal, beleza? Chig 10, Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova da FUVEST 2022 da segunda fase. Agora com vocês a segunda questão. A questão é essa sobre função por partes. Então já vem comigo, deixa seu like antes de que você acabe esquecendo aqui do Walter. Olha só, ele diz o seguinte. Uma função f está definida no intervalo de -2 até 9 da seguinte forma. Para x entre -2, f leva a x em x², ou seja, é função quadrática. E, no restante do domínio, o seu gráfico é formado por dois segmentos de reta conforme mostra a figura. Legal. Aí ele fala o seguinte, ó, item A, apresente todos os intervalos do domínio da função f nos quais ela é crescente. Primeira coisa aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação à definição de função crescente. Uma função f, ela é crescente? É crescente. Então, aqui a gente tem que pensar o que será que a FUVEST entendeu sobre crescente. Da seguinte maneira, se x1 é menor que x2, menor ou igual a x2, então o f de x1 ele vai ser menor ou igual ao f de x2. Isso para a gente é a definição de uma função crescente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a função ela pode ser estritamente crescente. F é estritamente crescente. Quando isso acontece, então a gente teria o seguinte, se x1 é menor que x2, então o f de x1 ele vai ser menor que o f de x2. Esse é o estritamente crescente, que no caso é quando ela sempre vai crescer, podemos assim dizer. O outro caso pode acontecer, ela cresce um pouquinho, depois ela é constante, ela cresce, aí ela é constante, aí ela cresce e assim sucessivamente. Ou seja, ela pode ter um pedaço constante. Quando isso acontece, a gente tem uma função crescente também devido à definição, por causa do maior ou igual. Então, nesse problema aqui, se a gente perceber, nós temos um pedaço constante, que é esse cara aqui. Então, se a gente for ver, olhando para o gráfico, desse pedaço aqui até chegar, ó, tudo isso aqui, ó, isso tudo, daqui, aí passa por aqui, a minha função ela é crescente. Então, ela é crescente de 0 até 9. Então, a gente pode dizer que de 0 até 9, f é crescente. Se a gente entender que ele está querendo exatamente isso, crescente. Porém, poderia acontecer de a gente pensar na f estritamente crescente. A estritamente crescente, a gente já não tem todo o pedaço, a gente não tem esse pedaço constante aqui. Ou seja, ela vai ser estritamente crescente de 0 até 2, de 0 até 2, e depois aqui, né, do 5 ao 9, e aqui no intervalo de 5 até o 9, a nossa função f é estritamente crescente. Então aqui, ó, estritamente, fechou o rolê. Então, essa aqui é a resposta do nosso item A. Então, se a gente interpretar esse f nos quais ela é crescente, utilizando a definição do crescente, que é do menor ou igual, é do 0 até 9. Se a gente interpreta que esse crescente aí, será que ele quis dizer só menor? Aí a gente teria o intervalo de 0 até 2 e depois o intervalo de 5 até 9. Então, para não ter confusão, a gente considera aqui os dois. O que a banca vai considerar? Acredito que as duas respostas aí sem problema nenhum, tá bom? Beleza, vamos lá responder o nosso item B. Para responder o item B, deixa eu apagar aqui o item A, ele fala o seguinte, ó, determine os valores de f nos pontos x igual a -3/2, o x igual a 7/2 e x igual a 8. Então, a -3/2 é -1,5, então a gente teria algo mais ou menos aqui. Então, aqui seria o -3/2. Aí, o -3/2, na hora que eu vou até o gráfico, eu caio no gráfico da função quadrática. Então, o item B, o f de -3/2, eu aplico ela na parte da parábola. Ou seja, vai ser -3/2 elevado ao quadrado, isso daqui dá 9/4. Ok. Depois a gente quer o f de 7/2. 7/2 é 3,5, vai estar aqui, ó, mais ou menos. Esse aqui seria o 7/2, mais ou menos aqui. Se você perceber, a gente vai cair na parte onde ela é constante. Então, se ela é constante, olha qual é o valor que ela está dando? Dando 4. Então, o f de 7/2, o f de 7/2 é exatamente igual a quanto? Igual a 4. Legal. E para responder aqui a outra parte, ele quer o f para o x igual a 8. Então, o 8 vai estar mais ou menos aqui, ó. Pegar aqui o 8. Então, eu vou até o gráfico. Então, ele quer exatamente esse carite aqui. Para descobrir ele,
O que a gente pode fazer? Eu posso já achar a lei de formação, pensando nos outros itens. Então, eu posso achar a lei de formação do intervalo de 5 até 9, ou até você poderia resolver, por exemplo, por uma semelhança de triângulos aqui. Ó. Você perceber se tem esse triangulinho aqui, semelhante ao triangulão. Aí você acha esse pedacinho e só acrescenta do 4, mata o problema também. Eu resolveria assim se o objetivo fosse só achar a resposta. Mas pensando no item C, é interessante a gente achar, né, a lei de formação dessa função. Bom, o que a gente tem? Eu vou pegar esses dois intervalos, ó, vou pegar aqui esses dois pontos, melhor dizendo, o ponto 5, 4 e o ponto 6 e 9. Então, a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto 5, 4, 5 no x e 4 no y, e eu tenho esse ponto aqui, que é o 9 e 6. E aí, o que acontece? Isso aqui é uma reta, então eu posso pensar que o meu f de x é da forma ax mais b, ax mais b, onde o a é o coeficiente angular. Então, eu vou utilizar aqui lá da geometria analítica, que é o delta y sobre o delta x. Então, a delta y é a diferença entre os y. 6 menos 4, que vai dar 2, dividido por 9 menos 5, que é igual a 4. Então, 9 menos 5 é igual a 4. Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar meio. Então, eu já sei que a minha função ela vai ser meio x mais b. Aí eu posso escolher qualquer um dos pontos para encontrar o valor do b. Por exemplo, eu posso escolher o 5, 4. O que isso significa? O f do 5 é igual a quanto? É igual a 4. Então, a gente vai ter meio vezes 5 mais b igual a 4. Então, a gente vai ficar com b é igual. Vou passar aqui o 5 sobre 2 para o outro lado. Então, a gente vai ficar com 4 menos 5 sobre 2. 5 sobre 2. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 menos 5 dá 3, então isso daqui é 3 sobre 2. Então, nesse caso, a gente tem que a função ali naquele intervalo, né, deixando aqui mais organizado, então a minha função ali, f de x, ela vai ser igual a meio x mais 3 sobre 2. Aí, nesse caso aqui, se o x pertencer, né, ao intervalo de 5 até o 9. De 5 até 9. Ok, então a gente tem aqui essa primeira parte. Então, como ele pede para a gente determinar o f do 8, então eu venho aqui no lugar do x e coloco 8. Então, isso aqui vai dar meio vezes 8 mais 3 sobre 2. Para não fazer essa conta aqui, porque depois eu vou ter que tirar o MMC, então a gente tem 8 sobre 2 mais... Opa, deixa eu corrigir aqui. 3 sobre 2. Então, a gente tem 8 sobre 2 mais 3 sobre 2. Isso dá 11 sobre 2. Porque vai ficar 8 mais 3. Então, resposta do item B é o 9 quartos. Aí a gente tem aqui o 4 como sendo uma resposta e nós temos aqui o 11 sobre 2. E aí fechou. Vamos lá para o item C. Para responder o item C, ele é uma questão, né, um item bem interessante. Olha só o que ele fala para a gente, né? Para cada valor de x pertencente de 0 até 9, considere o retângulo Rx com vértices no ponto A, x0, no ponto B, 9 e 0, no ponto C, 9f de x e no ponto D, xf de x. Escreva a expressão da área desse retângulo em função de x para o x naquele intervalo de 0 até 9. Então vamos lá, como a gente tem uma função por partes, então a gente pode dividir, né, essa área também em 3 partes, porque a lei de formação dela foi exatamente dessa maneira. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, digamos que eu pegue um x nesse intervalo que a gente vai ter de menos 2 até 2. Então, vamos pegar um x exatamente aqui, ó, por exemplo. Vou pegar esse x. Esse x é o ponto A. Porque como ele está no eixo x, eu tenho o ponto A como sendo x0. Então, esse cara aqui é o ponto A. O ponto B é o ponto 9, 0. Então, esse daqui é o ponto B. Para encontrar o ponto C, o que a gente faz? Eu vou pegar o 9 e o f do x. Para encontrar o f do x é muito simples. Eu pego o x, vou até o gráfico da minha função, achei alguém, vou até o eixo y, esse cara aqui é o f de x. É o f de x. Então, o que vai acontecer? O meu ponto B é exatamente esse cara aqui, ó. No ponto C, melhor dizendo. Esse é o ponto C, esse daqui é o ponto B. E aí aqui eu já tenho a base do meu retângulo formada. E olha só o que ele falou, o ponto D é o xf de x. Então, o ponto D, ele vai ser exatamente esse cara aqui. Então, ele é o ponto D. Legal. Aí, o que ele pede para a gente determinar? A área desse retângulo. Então, eu preciso encontrar a área deste retângulo aqui. Para encontrar a área de um retângulo é base vezes altura. A base, pessoal, seria todo esse comprimento aqui. E é interessante a gente perceber que, independente de onde o x estiver, vai ser sempre 9 menos x. Por quê?
Por exemplo, se o x fosse igual a menos 1, digamos que aqui seja menos 1. Então, todo esse pedaço aqui daria 10, porque do menos 1 até o 9 é 10. E perceba que se você faz 9 menos x, ó, 9 menos x, isto é, 9 menos menos 1, ou seja, 9 mais 1, que é igual a 10. Então, tá legal. Então, eu posso definir o meu R de x, a minha área, como sendo base, vezes a altura. Então, a base aqui, no caso, é 9 menos x, então 9 menos x, vezes a altura, que seria esse cara aqui. E aí a altura é f de x. Então, f de x vezes f de x. Só que, nesse caso aqui, né, deixa eu até colocar aqui assim, só um passito mais. Então, isso daqui vai ficar 9 menos x vezes a f de x. Como eu estou naquele intervalo, f de x é x². Então, vezes x². Isso se o meu x estiver entre menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Vou fechar aqui bonitinho. Essa seria a minha parte. Legal. Depois, o que vai acontecer? Eu posso pegar um x entre o 2 e o 5. Então, vamos pegar um x aqui, ó. Se o meu x está aqui, o meu retângulo seria exatamente esse cara aqui assim, ó. Seria esse retângulo verdezinho, ó. Esse seria o meu retângulo. E aí eu precisaria da sua área. Mesma coisa, ó. Aqui vai ficar 9 menos x. Então, o meu R de x vai ser base vezes a altura. Então, a base também vai ser 9 menos x. 9 menos x. A altura agora ela é específica. A altura vale 4. Então, vezes a altura. E aí é um retângulo. Então, beleza. Então, vai ficar exatamente desse jeito. Isso vai acontecer se o x pertencer ao intervalo de 2 até 5. Isso se o x pertence ao intervalo de 2 até o 5. Vou fechar aqui do mesmo jeito. E aí, para finalizar, deixa eu até pegar aqui uma outra cor. Eu posso ter um retângulo quando eu pego um valor de x entre 5 e 9. Então, esse meu retângulo ele ficaria mais ou menos de assim, ó. Esse é o meu retângulo. E aí eu preciso o quê? Da sua área. A base também vai ser 9 menos x, então o meu R de x, ele vai ser base vezes a altura. Então, a base também vai ser 9 menos x, só que a altura dele é o quê? É o f do x. Mais uma vez, ó, esse cara é o f do x. Só que o f do x neste intervalo é exatamente essa coisa bonita aqui, ó. Então, a gente vai fazer vezes meio x mais 3 sobre 2. Mais 3 sobre 2. E fechou. Se você quiser fazer distributivo aqui, pode, tá? Eu acredito que, em termos de resposta, não vai influenciar em nada entre certo e errado. Tá legal, tá bonitinho, até mais fácil de calcular. Isso se o x estiver entre o intervalo de 5 até 9. E aí, fechou o rolê, tá bom? Então é isso que a gente vai ter. Essa seria a ideia da resposta do item C, fechando aqui a nossa questão, mais uma questão aqui para você. Não vou fazer a distributiva ali, porque realmente não teria necessidade. Se você quiser saber exatamente como que é só fazer a distributiva ali, sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal? É isso. Espero que você tenha entendido, espero aí que você tenha gostado. Um super abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!